Para realizar o cálculo da diferença de altitude, altura, entre dois pontos A e B, localizados no terreno, o técnico utilizou uma estação total, equipamento usado para medir a diferença entre níveis de pontos distintos. Aqui no caso está representado por isso aqui, né? Por esse equipamento que está no ponto M. Ele posicionou o equipamento, que tem 1,6 metros de altura, em um ponto M, equidistante na horizontal dos pontos A e B, a 40 metros de cada um. Então isso está no ponto M, que é o ponto médio entre A e B, sendo 40 metros de distância entre cada um dos pontos, tanto do A quanto do B, nos quais estão os prismas de leitura, miras, conforme a figura a seguir. Admitindo-se que o ângulo de inclinação descendente alfa é 7 graus e o ângulo de inclinação ascendente beta é 5 graus, conforme eu coloquei aqui, 5 graus e 7 graus. E que a leitura no prisma HB no ponto B foi de 3,6 metros, isso aqui foi 3,6 metros, determine a diferença de altitude e altura em metros entre os pontos A e B. Note a DOT, tangente de 5 graus igual a 0,087, tangente de 7 graus, aproximadamente 0,122. Então, com os valores de tangente de 7 graus e de 5 graus, dá pra gente fazer alguns cálculos. Primeiramente, esses 40 metros aqui, que é a distância entre os pontos A e M, representam um valor do lado desse triângulo retângulo aqui. Assim como esses outros 40 metros representam o valor do lado desse triângulo reto aqui. Olhando para esse triângulo reto, se a gente faz tangente de 7 graus nesse triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo, tangente de 7 graus seria o cateto oposto, que seria x, que é essa altura aqui, dividido pelo cateto adjacente, que seria 40. Então seria x sobre 40. Tangente de 7 ele disse que é para considerar como sendo 0,122. E isso é igual a x sobre 40. X, então, é igual a 0,122 vezes 40. X é igual a 0,122 vezes 40, que dá 4,88 metros. Então, essa medida mede 4,88 metros. Por outro lado, se a gente aplicar a tangente de 5 graus, nesse triângulo aqui, olha, a gente vai descobrir esse valor aqui, que eu vou chamar de y. Tangente de 5 graus seria o cateto oposto a 5 graus, que seria y, dividido pelo cateto adjacente, que seria 40. Tangente de 5 graus, ele diz para considerar como sendo 0,087. Então, y vai ser 0,087 vezes 40. Então, y é igual a 3,48 metros. Ou seja, esse valor de y é 3,48 metros. O que a gente quer saber de fato? A gente quer saber a diferença de altura entre os pontos A e B. Então, a gente quer saber essa diferença aqui, né? Olha,
Eu tô colocando de roxo. Essa é a diferença aqui, que é a diferença de altura entre os pontos A e B. O ponto A tá aqui. Né? Então o ponto A estaria aqui assim. E o ponto B estaria aqui, né? Então essa é a diferença de altura que eu quero saber. Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou redesenhar isso tudo aqui do lado, para ficar mais fácil de entender. Então aqui eu tenho esse triângulo retângulo. Reto aqui. Com isso medindo 7 graus. Tenho esse outro triângulo retângulo. Opa, peraí. Com isso medindo 5 graus. Eu sei que isso mede 3,48, que foi o que eu acabei de descobrir. Que é o ponto B. Isso tudo mede 3,6, né? E isso aqui mede 4,88 metros. E o que eu quero saber é a medida disso daqui. Que é, porque aqui é o ponto A. Eu quero saber o desnível entre A e B. Certo? Então, perfeito. Bom, se isso aqui mede 3,6, quanto que mede isso aqui? Concorda que tem que ser 0,12 metros? Por quê? Porque se isso mede 3,48, 0,12 mais 3,48 completa os 3,6 metros. Ou seja, isso aqui é 0,12. Certo? E aí é o seguinte. Se isso aqui tudo é 4,88 metros, sabendo que isso é 0,12, quanto que é esse desnível aqui, que eu vou chamar de H? Que é o que a questão quer saber no final das contas. Porque esse desnível representa a diferença de altura entre os pontos B e A, né? Aqui, olha. A diferença de altura entre os pontos B e A. Então, se isso tudo é 4,88 e isso é 0,12, o H vai ser 4,88 menos 0,12. Então, H é 4,76 metros, certo? Nas alternativas não tem essa resposta. E esse foi um grande problema da banca, porque
Em nenhum momento é falado aqui no enunciado para considerar aproximadamente. Porque aproximadamente a resposta seria o item E, certo? Porque a nossa resposta deu 4,76 metros, o mais próximo disso é 4,8. Mas em nenhum momento no enunciado tem falando para considerar aproximadamente. E isso é um problema, certo? No entanto, percebam que as tangentes que a gente considerou lá no começo eram aproximadas. Então, esses valores de tangente aqui que a gente considerou nos cálculos são aproximados. Então, talvez a banca queria deixar subentendido que você deveria considerar, no final das contas, o valor aproximado. Então, 4,76, o mais aproximado disso seria 4,8 metros, que é justamente o gabarito da questão. Mas é uma questão passível de ser questionada, porque para ser bem explícito aqui deveria ter aparecido a palavra aproximadamente, certo?